Agora. É. Bom, vamos lá então. Eucaristia, história da nossa salvação. Basicamente, essa imagem a gente vai ver ela o ano inteiro. Por quê? Porque o ano que vem vocês vão fazer a primeira comunhão. Tá? Gente, lembra quando eu falei do ano litúrgico? Deixa eu só ver se tá grande aí, tá bom. É. Qual é o tempo que nós estamos agora? Tempo da Quaresma. Quem sabe apontar aí na TV exatamente o período que a gente está agora? Qual que é o... Deixa eu olhar aqui. Qual que é o período que a gente está agora? Isso, a gente ainda está no segundo domingo da Quaresma, mas lembra que eu expliquei que hoje é o sábado do segundo domingo da Quaresma. Amanhã já vai ser o terceiro domingo da Quaresma, certo? Quaresma, qual que é a cor litúrgica da Quaresma? O que o roxo significa? Penitência, humildade. Tá lá, o roxo. E quando a nossa missão é a humildade? Humildade, austeridade e penitência. Tá? Então nós estamos no sábado da Quaresma. Quaresma é a cor roxa, certo? Então a gente vai montar a nossa mesa da palavra. Vocês estão vendo ali naquela mesa ali? Está vendo que tem tecidos lá? Quais cores tem naqueles tecidos? Verde, vermelho, branco, rosa e Verde, vermelho, branco ou dourado, lá é o branco, rosa, tá lá também o roxo, preto. e preto. Tá? Então, por gentileza, alguém pega o roxo lá. Puxa o roxo aí. E vamos montar aqui a nossa mesa da palavra. Na verdade, assim, também pela Quaresma. Bom, vai montar, tá reto aí, não tá torto? Tá reto. Tá retinho, né? Só que o símbolo tá mais subindo. Tá pombinho. Vamos colocar nossa Bíblia aqui. Gastei mais, né? Então, sempre aperta e fogo para cima. Tá? Aí tá. Esse ventilador não vai apagar, acho que não. Bom, então a gente montou a nossa mesa da palavra com a cor litúrgica. Atenção, hein? Todo sábado a gente vai fazer isso. Todo sábado eu vou perguntar qual que é o tempo que a gente está. Todo sábado eu vou perguntar qual é a cor. Todo sábado nós iremos perguntar o significado da cor. Até vocês gravaram. O rosa ele vai ser o sábado do terceiro, porque daí no dia seguinte já é o quarto, tá? Vamos fazer a oração dela. Gente, vocês lembram que eu falei que o padre usa essas cores na missa, né? Todo mundo lembra disso? Alguns padres usam, mas é meio opcional. Então o padre vai estar com a estola, amanhã o padre vai estar com a estola de que cor? Roxo. Porque amanhã é o terceiro. Amanhã aqui, ó, terceiro domingo da Quaresma amanhã. Certo? Então, é aquilo que eu expliquei. O rosa é usado 2 domingos do ano litúrgico. De todo o ano litúrgico inteiro, 2 domingos vai usar o rosa, que é o 4º domingo e o 3º domingo do Advento. Só esse período. O que o rosa significa? Simboliza alegria e amor.
Rapidamente, uma explicação bem rápida. Por que alegria e amor? O período da quaresma é um período de penitência, é um período que a gente, digamos que sofre um pouco na carne, porque a gente começa a tirar algumas coisas para oferecer a Jesus. E é como se a igreja, ela coloca quase perto já da Páscoa, um domingo de alegria, para que a gente possa não desanimar o caminho. Um domingo da alegria. Tá bom? Alguma dúvida? Então vamos fazer a oração de Santa Teresa, todo mundo, tá? Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda. A paciência tudo alcança, quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Eleva o pensamento, ao céu sobe, por nada te angusties, nada te perturbe. A Jesus Cristo segue, com grande entrega, e venha o que vier, nada te espante. Amém. Como o período da quaresma é um período de oração, é interessante a gente ensinar também o que é orar. Porque orar não é simplesmente pegar uma oração pronta e ler ela. Isso não é orar. Vocês não concordam? A oração, preste atenção no que eu vou falar, a oração é um relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus, que a gente precisa aprender a ter essa intimidade. Então eu vou pôr um vídeo agora, tá? Que é um pequeno mini curso que um padre gravou, com um título Ensinai-nos a orar, tá bom? Senhor, ensina-nos a orar, como João Batista ensinou aos seus discípulos. Foi esse o pedido dos apóstolos de Jesus, depois que viram Jesus, passaram a noite em oração. O início do capítulo 11 de São Lucas, quando Jesus então ensina o Pai Nosso. Domine, doce nos orare. Esse é o pedido mais importante que nós poderíamos fazer a Jesus, e não somente. Nós devemos aprender a orar e ensinar a orar. O Catecismo do Concílio de Trento, quando inicia a quarta parte, que é dedicada à oração, ele faz uma afirmação que pode parecer, para algumas pessoas, exagerada. Ele diz assim: entre as obrigações do ministério pastoral, a mais necessária para a salvação do povo fiel é o ensino da prece cristã. Por isso, o principal empenho do pároco, veja só, é superlativa a coisa, é o principal empenho do pároco, está em conseguir que seus piedosos ouvintes compreendam o que devem pedir a Deus e de que maneira o devem fazer. Ora, se o Concílio de Trento está dizendo isso, que esta é a principal obrigação dos párocos, nós que estamos nos tempos atuais vivendo após o Concílio Vaticano II e passamos esta obrigação dos párocos de catequese para todos os catequistas, para todos os ministros leigos, então nós precisamos todos aprender a orar e ensinar a orar. Mas por que a oração é tão importante? Por que a Igreja coloca tanta ênfase nessa realidade da oração? Deus, no final das contas, não é amor, não é misericórdia. Ele não está disposto a nos perdoar se a gente falta com as nossas orações? O que acontece é o seguinte, é verdade, Deus é amor e misericórdia. Mas nós somos muito egoístas. E aqui está a dificuldade. A dificuldade está no fato que nós precisamos sair do nosso egoísmo. E Santo Agostinho nos recorda que se nós não conseguimos fazer uma coisa e Deus pede, Deus não pede o impossível. Então, se Ele está pedindo uma coisa que nós não conseguimos, nós precisamos pedir a Ele. Ou seja, a oração ela é necessária exatamente pela nossa incapacidade de amar. Nós precisamos pedir a Deus aquilo que nós mais necessitamos. Por isso Agostinho diz:
Dá quod iubes et iube quod vis. Dá, Senhor, aquilo que mandas, e manda o que quiseres. E Ele nos manda verdadeiramente amar. Mas para isso precisamos pedir, suplicar a Ele humildemente, que nos dê a graça de amar. Por isso, a oração é tão necessária. Nós estamos hoje começando esse pequeno curso, uma espécie de crash course, um curso bem rápido a respeito da oração. Essa realidade tão importante. Nós temos no nosso site um curso bem maior, mais amplo, sobre o caminho de perfeição de Santa Teresa, para aqueles que querem aprofundar. Mas aqui nós temos em 5 minutinhos pequenas aulas que vão introduzir nós, dia após dia, nessa realidade da oração. Por quê? Porque queremos nos salvar. Santo Afonso Maria de Ligório, nesse famoso livrinho, A Oração, ele coloca exatamente, de forma lapidar, a importância da oração para a nossa salvação. Ele diz assim: quem reza se salva, e quem não reza, certamente se condena. Terminamos esse primeiro ponto concluindo de tudo que dissemos, que quem reza certamente se salva, e quem não reza certamente está condenado. Todos os bem-aventurados, exceto as crianças, salvaram-se pela oração. Todos os condenados se perderam porque não rezaram. Se tivessem rezado, não se teriam perdido. E esta é e será a maior desesperança no inferno. O desespero. O poder ter alcançado a salvação com facilidade, pedindo a Deus as graças necessárias, e agora esses miseráveis não têm mais tempo de rezar. Mas nós temos tempo. Nós temos tempo de rezar. Mais do que isso, temos tempo de aprender a rezar. Por isso a nossa primeira oração é aquela que nós aprendemos quando éramos crianças, que dirigimos a Nossa Senhora: Mãezinha do céu, eu não sei rezar. Só quero dizer, eu quero te amar. Exatamente porque queremos amar, precisamos aprender a rezar. E dizer: Senhor, ensina-nos a rezar. Domine, doce-nos orare. O que vocês acharam desse vídeo? E aí? Interessante por quê? Gente, a gente tem que entender uma coisa. Pensem com o coração de vocês, não respondam agora, tá? Eu vou fazer uma pergunta e ninguém vai responder, mas vocês vão pensar dentro de vocês, tá bom? Se nós falamos que amamos a Jesus e que Jesus, Ele é o nosso amigo, é o nosso Salvador, mas a gente não reza todos os dias, é porque tem alguma coisa errada nesse relacionamento nosso com Ele. Porque relacionar-se com alguém é exatamente querer estar com a pessoa, não é verdade? Não tem amigos, parentes, familiares que a gente gosta de estar com aquela pessoa, que a gente quer estar com aquela pessoa? Por que a gente quer fazer isso? Porque a gente ama aquela pessoa. Alguém aqui quer estar com alguém que não gosta? Às vezes tem uma pessoa que a gente não tem muita afinidade, a gente não gosta muito daquela pessoa. Alguém aqui sente o prazer de estar com essa pessoa por horas conversando? Não, mas a gente sente o prazer de estar com aquela pessoa que nós gostamos e amamos. Se nós amamos a Jesus, mas não estamos com Jesus no nosso dia a dia, e estar com Jesus é estar em oração, dedicar um tempo para Ele, dar um tempo do nosso dia para Ele, falar com Ele, na intimidade do nosso quarto, na intimidade do nosso coração. Se a gente não faz isso, é porque esse relacionamento nosso com Ele tem algum problema. Vocês não concordam? Mesma coisa a gente falar: eu amo fulano, mas eu não converso com ele, eu não vou atrás. Porque relacionamento não é assim?
quando a gente se relaciona com alguém, é só a pessoa que tem que vir atrás da gente ou a gente também tem que ir atrás da pessoa? É os dois. Eu tenho que ir atrás da pessoa, a pessoa vem atrás de mim, certo? Relacionamento é isso. Agora, e quando no relacionamento só uma parte está vindo atrás e a outra não vai, a outra não busca, não vai atrás? É porque tem um problema aí. Entendamos que todos os dias, Jesus vem atrás de nós. Todos os dias Jesus está atrás de nós, querendo que a gente converse com Ele, que a gente esteja com Ele, que a gente fale com Ele. E se a gente não retribui, se a gente também não tem um esforço de ir também buscá-lo, no silêncio do coração, buscá-lo na capela, por que a gente termina a catequese todos os dias lá? Porque Ele está lá, mas Ele também está aqui, dentro do nosso coração. Então é necessário que nós busquemos. Mas lembra que o padre falou? Deus ele não vai mandar a gente fazer uma coisa se isso for impossível. Mas quando a gente tenta fazer algo que a gente não consegue, a gente deve pedir então a Ele: Senhor, ensina-nos a orar. Senhor, ensina-nos a estar contigo. Senhor, ensina-nos a te amar. Então vamos repetir, porque Jesus está aqui agora no nosso coração. Vamos falar então: Senhor, ensina-nos a orar. Vamos todo mundo repetir? Senhor, ensina-nos a orar. Tá? Então assim, esse pequeno curso, esse crash curso que ele falou aí, são 25 vídeos, então a gente vai ficar quase o ano inteiro aí ouvindo ele, tá? Sempre fazendo uma meditação, sempre nesse tema. Nós precisamos orar, nós precisamos rezar, todos os dias. Mas não por obrigação, porque o amor, ele não é uma coisa que obriga. Porque se você está obrigado amando alguém, então não é amor, é obrigação. Alguém aqui vai na casa do amigo, aquele amigo que a gente gosta, alguém vai na casa do amigo por pura obrigação? Não, a gente vai porque a gente gosta, a gente quer ir. Então a oração, ela não é uma questão somente de obrigação, a gente tem que pegar o gosto. Só que no começo vai ser um pouco difícil. Para que a gente pegue o gosto por ela, no começo a gente tem que meio que se obrigar. E uma dica prática, tá? Que eu vou dar uma dica do dia a dia. Separe um momento do seu dia para falar com Jesus. Todos os dias. Pelo menos uns 5, 10 minutos para estar com Jesus. O que eu vou falar com Jesus? O que você quiser falar com Ele. O que você quiser. Mas é necessário a gente ter esse esforço de todos os dias falar com Ele. Pedir ajuda, pedir conselho, falar com o nosso anjo da guarda, todos os dias falar com o nosso anjo da guarda, acordar todos os dias falando com ele, porque todo mundo aqui tem um anjo da guarda. O anjo da guarda, ele é único para cada um. A partir do momento que nós somos concebidos no ventre de nossa mãe, Deus já designa um anjo do céu para nos acompanhar durante toda a nossa vida. Se a gente não conversa também com o anjo da guarda, ele fica aí do lado sem ter o que fazer. E conversar também com o santo nosso, o nosso protetor, o nosso grande amigo, amiga do céu, que nós adquirimos nesta catequese. Todo mundo aqui lembra do seu? Vamos lá. Conversar. Amém? Então a Carol agora vai dar continuidade na catequese. Você fica com o seu celular? Bora lá, gente. Bom, hoje a gente vai falar sobre a quebra da aliança. E a quebra da aliança foi um momento em que o pecado entrou no mundo. Alguém sabe dizer qual foi o primeiro pecado cometido na humanidade? E quem cometeu ele? Eu ia comentar que quando... É porque eu vi uma coisa na Bíblia, fala
Isso é a serpente, né, que era o diabo, convenceu Eva a comer o fruto que Deus tinha proibido eles, né? E aí Eva e Adão comem do fruto, e esse é o primeiro pecado. Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Aí eu vou começar pela leitura. Vamos começar pela leitura, depois a gente vem para cá. Gênesis, capítulo 3. Versículo 1. Isso. Quem que vai fazer a leitura? Pode deixar lá. Pode deixar assim. Não está na página. Qual que é a página? É uma das primeiras. Quem já achou aí, Gênesis? Que é o capítulo 3, Você já página achou 9? Página que é? Página 9. Qual que é? Página 9. Página 9. É o capítulo 3, versículo do 1 ao 7. Isso. Esse aqui é o... Só agora que eu não percebi. Alguém lembra? Palavra do Senhor e palavra da salvação? A palavra do Senhor, na verdade, a palavra da salvação é como é evangelho. Só os evangelhos, palavra da salvação. O restante, palavra do Senhor. Quais são os 4 evangelhos? Lucas, Mateus, Marcos. Mateus, Marcos, Lucas, João. Os 4 evangelhos, Antigo ou Novo Testamento? Antigo. Os 4 evangelhos são os 4 primeiros livros do Novo Testamento. Eles abrem o Novo Testamento. Então, como a gente está no Antigo Testamento, sempre é a palavra do Senhor. Tá? Do 1 ao 7. Todo mundo achou? Vamos acompanhar então? Pode. A tentação e o pecado. A serpente era o mais alto de todos os animais do campo, feitos por Deus. Ela disse à mulher: é verdade que Deus disse: não deveis comer de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: os frutos da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: dele não deveis comer e não deveis tocá-lo, senão morrereis. Mas a serpente disse à mulher: não morrereis de modo algum. Antes, Deus sabe que no dia em que dele comereis, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então a mulher viu que o fruto da árvore era bom para comer, atraente para os olhos, e desejável para adquirir conhecimento. Apanhou o fruto e comeu. Depois deu dele também ao marido, estava com ela, e comeu. Então os olhos dela se abriram e, percebendo que estavam nus, juntaram folhas de figueira e fizeram tendas para si. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Obrigada, Lisa. Três horas. Bom, eu vou ler aqui um pedaço de uma leitura aqui do livro que a gente monta na catequese de vocês. Tem uma hora ainda. Então vamos lá.
ser humano fez o que a serpente sugeriu e foi infiel ao Deus único. A serpente prometia que se a mulher e o homem comessem do fruto da árvore, poderiam ser iguais a Deus. Então Adão e Eva, seduzidos, quebraram sua fidelidade a Deus, traíram sua amizade com ele, desobedeceram, isso é, não ouviram sua voz. O mal acabou distanciando o ser humano de Deus. A convivência entre o homem e a mulher também ficou mais difícil. Eles viram que estavam nus, isso é, desprotegidos. Assim, a quebra da aliança é um rompimento com Deus, com o próximo e com a natureza. Então, antes do pecado, né, Adão e Eva, eles tinham uma relação de amizade com Deus, né? Era uma relação de proximidade. Eles confiavam em Deus, né? Eles tinham uma boa dependência de Deus, né? E aí, quando a serpente, né, que é o diabo, ela aparece para Eva e aí ela começa a jogar ali isso, a manipular, né, Eva. Então, ela fala, né, que ela começa a perguntar, né, se Deus proibiu eles de comerem os frutos, né? E Eva sabia que não, né? Ela diz, não, Deus não nos proibiu de comer os frutos das árvores. Ele proibiu a gente de comer um fruto de uma árvore específica, né? Que Deus disse que se a gente comesse, a gente morreria. E aí a serpente vem dizer que não, né? Que Deus está mentindo para eles, né? Que se eles comerem daquele fruto, eles vão, os olhos deles se abrirão, né? Então eles terão assim um conhecimento de todas as verdades, né? E Eva se deixa convencer por isso, né? Ela acha que aquilo que a serpente fala faz sentido, então ela come do fruto e também leva para que Adão também coma, né? E aí, nesse momento, o pecado entra no mundo, né? E aí aqui, que eu lhe diz, né? A quebra da aliança é um rompimento com Deus, com o próximo e com a natureza. Então, nesse momento, a aliança, né? A amizade que Adão e Eva tinham com Deus, ela é rompida, né? Então, eles sentem ali o temor medo, né? De Deus. Eles já não querem mais estar próximos, né? Então essa relação de amizade e de proximidade, ela é quebrada. A confiança que eles tinham em Deus. Entre eles mesmos, então, nesse caso a gente vê pela história mesmo, né? E até hoje em dia, que a relação que era para existir, né, entre as pessoas, era para ser uma relação de amizade, né? Então, o olhar que era para nós termos, né, um para com o outro, é o mesmo olhar que Deus tem para conosco. Então, um olhar de misericórdia, de bondade, de compreensão, né? E a gente vê que não é isso que acontece, né? A gente viu ano passado com as aulas de história da igreja, a gente viu os conflitos, as guerras que houveram, e hoje em dia ainda também, né? Infelizmente a gente sabe as guerras que acontecem, os conflitos, as pessoas se matando por ideais que elas têm, cada um tem a sua opinião, tem as suas vontades, elas falam de formas diferentes e elas não querem, elas querem impor a sua verdade para os outros, né? Então aí a gente vê todo o conflito, todas as guerras, as pessoas que são mortas, enfim. E também em relação da quebra com a natureza, é porque Adão e Eva, eles viviam de fato ali em harmonia com todas as coisas, né? Deus criou, né, os animais e, como a gente viu na catequese passada, nós somos uma espécie superior, né? Então a gente ali reina, né? Acima, né, dos animais, por exemplo, mas uma relação que a gente poderia ter de harmonia com a natureza e todas as coisas, a gente não tem, né? A gente vê se falar muito sobre o desmatamento, sobre toda a
poluição, muitos animais, espécies de animais que já foram extintas também, né? Por causa de um desejo de poder muito excessivo, né? Do ser humano, em que em vez de viver com harmonia e equilíbrio, né? Ele se excede, né? Tudo isso por conta do pecado. Então vamos aqui para o slide. Deus é bom, tudo que Ele criou é bom, mas o pecado é uma realidade visível para todos nós. Basta acompanharmos as notícias para ver a força que o pecado tem neste mundo. Mesmo a vida de cada um é marcada por egoísmo, afastamento de Deus, desrespeito aos outros e agressões à natureza. O mal não foi criado por Deus. O ser humano escolheu fazer livremente coisas que são contrárias ao amor e passou a prejudicar outras pessoas, provocando-lhes sofrimento. O pecado sempre causa desunião, nos afasta do amor e da comunhão com Deus. Então, aqui, né, o mal, ele não foi criado por Deus. O mal, ele entra no pecado no momento... Desculpa. O mal, ele entra no mundo no momento em que o primeiro pecado é cometido. Porque o mal e o pecado, eles são praticamente a mesma coisa, né? Porque quando a gente comete um ato mal, esse ato é um pecado. E quando a gente comete um pecado, esse pecado, ele é um mal. Que, né, é isso que é o pecado. É quando a gente comete atos de maldade contra o nosso próximo, contra nós mesmos, né? E contra Deus. Eu acho que é isso que você quer. Só uma coisinha. Lembra que a gente falou na semana retrasada, eu perguntei assim, Adão e Eva existiram, sim ou não? Sim ou não? Sim, porque houve a criação, Deus interviu no momento da humanidade, mas assim, Adão e Eva especificamente um homem e uma mulher? Não, porque Adão, do grego, quer dizer homem, mulher, Eva, do grego, quer dizer mulher. Ou seja, Adão e Eva, o homem e a mulher, uma raça. Tá? Mas não que não houve um primeiro casal. Por isso também não falava que é a mulher, que a mulher que tentou, mas vai ter um pouco para frente que vai falar daí de Adão e Eva. Mas o que eu quero dizer? Eu quero dizer assim, que Deus criou o mundo com as suas leis, tudo, e quando Ele falou para Adão e Eva, olha, não comam do fruto da árvore. A gente tem que entender que esse trecho é uma certa figura de linguagem. Não é que tinha uma árvore lá, e daí o Adão, a Eva foi, pegou a maçã, e comeu a maçã e deu a maçã. Não. Isso é uma figura de linguagem do autor para nos explicar o conteúdo por trás da história. Qual que é o conteúdo por trás da história? Deus pediu algo para o primeiro homem e para a primeira mulher e eles desobedeceram a Deus. Foram desobedientes. Por isso, quando nosso pai, nossa mãe pedem alguma coisa, a gente desobedece. Isso é uma certa instigação do pecado original já dentro do nosso coração, a desobediência, tá? Mas todas as vezes que Satanás ele nos propõe algo e a gente cai naquilo, a gente sempre se ferra. Gravem isso, a gente sempre vai se ferrar. Por quê? Porque antes do pecado original existia algo, não está no slide, eu devia ter colocado, eu esqueci. É por isso que eu peguei aqui no celular. Eram chamados de dons preternaturais. O que eram dons preternaturais? Eram dons que Deus tinha dado ao homem e à mulher antes da queda, e que depois da queda Deus tira esses dons. Quais são os 4 dons? O primeiro dom é a imortalidade, pois a morte é fruto do pecado. A morte, ela entra no mundo pelo pecado. A palavra de Deus já vai dizer, não precisa abrir não, Gênesis 2:7. A morte entrou no mundo pelo pecado. Abraão viveu 900 anos. Moisés viveu 700 e poucos anos. Depois o nosso tempo foi diminuindo. Tá? O primeiro dom é a imortalidade. Era na verdade assim, mesmo sem o pecado, existia um tipo de morte, porque a
palavra de Deus já diz que Deus nos criou, nos deu uma quantidade de dias. Então era para existir um tipo de morte, mas não uma morte sofrida como a gente vive hoje. É uma morte dolorosa, uma morte difícil, que as pessoas choram e sentem falta. Tá? Segundo dom, integridade ou imunidade de concupiscência, ou seja, todo mundo aqui não concorda que a gente tem um negocinho dentro da gente que parece que é propenso para a gente fazer a coisa errada? Vou explicar. É mais fácil alguém ensinar a gente a fazer o certo ou fazer o errado? O que é mais fácil? O que é mais difícil alguém ensinar a gente a fazer o certo? Por que é mais fácil as pessoas ensinarem a gente a fazer o errado? Porque no fundo a gente já está tendido a fazer o erro. A gente nasce com isso, isso é fruto do pecado original. Quando nós somos batizados, nós somos lavados do pecado original. Só que as consequências do pecado original ainda estão dentro da gente. Então, essa imunidade da concupiscência, nós não teríamos essa tendência ao mal. O primeiro casal não tinha tendência ao mal. Terceiro dom, impassibilidade ou ausência de sofrimento. O primeiro casal não tinha sofrimento, não existia sofrimento. Porque eles viviam em perfeita harmonia. Não tinha sofrimento. Quarto dom, ciência moral infusa, que tornava o homem apto a assumir as suas responsabilidades diante de Deus. Ou seja, a gente não precisaria aprender as coisas, nós já nasceríamos com uma ciência infusa dentro de nós. Nós já teríamos a consciência do bem e do mal, sem precisar aprender as coisas. Quais são os 4 dons? A imortalidade. Isso já está na ordem, para vocês lembrarem. A imortalidade, a ciência infusa, a ausência de sofrimento, e não teríamos a concupiscência em nós, que é a tendência para o mal. Depois que Adão e Eva pecaram, esses dons foram tirados e a gente vive o que a gente vive hoje. Uma consequência. Todos os nossos atos têm consequência. Todo ato tem consequência. Inclusive, o de Adão e Eva teve consequência. Tá? Você quer? Vai fazer um intervalo? Não pode ir, esqueci. Eu ia responder, daí a gente faz. Então vamos aqui para as perguntinhas para vocês irem respondendo para mim. Então, quem aparece no jardim para tentar o ser humano representado por ela? Isso, serpente. Rapidinho, para o povo de Deus, tem que entender isso. Para o povo de Deus, a serpente é símbolo e figura do mal. Por isso que na escrita do livro foi narrado o diabo, Satanás, o mal, como uma serpente. Não necessariamente como uma serpente. Pode ter assumido uma forma de serpente, o demônio pode assumir formas e coisas, mas não necessariamente como uma serpente. Aí, era proibido comer os frutos das árvores do jardim? Isso. O que era proibido comer? Da árvore. Isso. Como a serpente convenceu Eva? O que a serpente falou? Isso, que eles seriam como Deus, né? Teriam ali o conhecimento. Aí, rapidinho, só para fazer um adendo nessa, como é que convenceu. Gente, prenda uma coisa, isso aí aconteceu há mais de 2 mil anos atrás. Uns 4 anos atrás isso aconteceu. Isso aí ainda é o plano do inimigo até hoje. O inimigo aqui que eu estou falando é tanto mal, mas quanto aqueles amigos mal intencionados da gente. Como que uma pessoa convence a gente a fazer algo que a gente sabe que não deve fazer? Como é que uma pessoa convence a gente a fazer algo que a gente sabe que não deve fazer? Mentindo. Eu acho que mais pela questão do convencimento.
convencendo, falando, não, vamos fazer tal coisa porque vai ser legal, vamos fazer aquilo porque vai ser bom, vamos fazer aquilo porque aquilo lá, não, ninguém vai descobrir, ninguém vai ficar sabendo que a gente fez aquilo. Vamos pular o mundo. Vamos matar a aula, ninguém vai saber que a gente matou a aula. Não, vamos trazer para a atualidade nossa. Vamos matar a aula, ninguém vai saber. Ah, eu vou lá no banheiro, não vou voltar para a sala, não, vou enganar a professora. Vai lá no banheiro, né? Passear, e daí encontra um amigo na quadra, fica aí, o professor não vai nem lembrar mais de você. Vocês estão entendendo que, gente, o mal, desde Adão e Eva, o diabo nunca chegou para Eva, falando para ela, olha, se você fizer isso, você vai perder isso. Ou seja, Satanás nunca coloca as consequências dos nossos atos. Ele vai colocar aquilo que é bom no momento. Só que depois que aquilo do bom no momento passar, o que é que vem depois? As consequências. E é no momento que a gente se perde. Tanto que tem uma frase do santo, eu esqueci o nome do santo, mas ele vai falar assim, quando Satanás nos tenta pecar, nos tenta levar ao pecado, ele vai fazer bem assim. Quando ele vai nos tentar ao pecado, primeiro ele vai nos colocar na cabeça assim, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus vai te perdoar, Deus é maravilhoso, Deus é seu Pai, para que você caia no pecado. Só que depois que você cai no pecado e as consequências vêm, aí ele vai te atormentar, vai falar, Deus é um juiz justo, você fez isso de errado, Deus vai te condenar, Deus vai te punir. Porque foi o que aconteceu com Adão e Eva. No começo era tudo uma maravilha para Eva. Ó, vai lá, Deus é amoroso, Deus é Pai, Deus é isso. Aquele negócio do convencimento. Só que depois que eles caíram, eles perderam o paraíso, perderam os dons preternaturais. Um monte de outras coisas aconteceram. Por que eu quis falar isso? Porque isso acontece na nossa vida, muitas vezes, com amizades que nós temos, que nós sabemos que não deveríamos ter. E o que Eva fez, depois que ela... Isso, aí ela comeu o fruto, né? Sim, ofereceu para Adão. E o que aconteceu depois que Adão e Eva comeram o fruto? Eles perderam os 4 nomes. Sim, como está escrito na passagem? Todo mundo fechou aí? Vamos lá, o que aconteceu aí na passagem? Olha na passagem, lá no finalzinho. Perceberam que estava nus. Folha de figueira. Vocês entenderam? Antes do pecado, os dois estavam nus, mas não tinha maldade, não tinha malícia. Porque eles não tinham a consciência, só que depois do pecado, todo mundo tem sentimentos. Eles tinham roupas. E eles? Tinham roupas. Depois do pecado. É aquilo que eu falei. Esse trecho aí de Gênesis do 1 ao 11, tem muita coisa que é uma figura de linguagem para nos mostrar algo, tá? Mas pode ser que eles não tinham roupa, depois do pecado tiveram que confeccionar as suas roupas com pele de animal. Legal. Acabou. Ô João, vamos dar pausa aqui. Vamos fazer eu já ia, acho que, destruir a gravação. Deus não abandona a criação. Então aqui a gente vai ver as consequências, né, do pecado. São várias. O mal entrou no mundo de forma estranha. A serpente provocou a desobediência. Com o passar do tempo, cada vez mais as pessoas se afastaram de Deus. Muitos anos atrás, porém, viveu a família de Noé.
que se manteve amiga de Deus. Deus não queria ver mais tanta maldade no mundo e decidiu lavar tudo com uma grande enchente para destruir o que o mal tinha feito. Então, aí aqui em Gênesis, pode procurar. Isso. Seis. Vamos meditar? Bom, pode usar daqui, ó. Pode deixar sair. 6, 5, 8. Gênesis 6, 5, 8. 5 até o Javé. Vamos prestar atenção. Vamos lá. Javé viu que a maldade dos homens se multiplicava sobre a terra, e que todos nós, os projetos de seu coração, tendiam continuamente para o mal. E Javé se arrependeu de ter feito o ser humano sobre a terra, e seu coração se entristeceu. Javé disse: exterminarei da face da terra o ser humano que criei, e com ele também os animais, os répteis e as aves do céu, porque estou arrependido de os ter feito. Mas Noé encontrou graça aos olhos de Javé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bom, então aqui a gente vê que a humanidade, ela, digamos, depois do pecado, dali para frente foi só para trás, né? As pessoas, elas começam cada vez mais se afastar de Deus, né? Como consequência, então, como antes existia uma amizade e por conta do pecado, essa amizade ela foi rompida, então a consequência é que a humanidade cada vez mais foi se afastando de Deus. Então, as pessoas foram se tornando autossuficientes, as pessoas, como eu tinha falado, né? Elas foram começando a ter muitos conflitos. Então, por conta disso, fala, né, na passagem que Deus se entristece, né? Porque a criação que ele tinha feito, que ele tinha visto que era algo tão bom, começa a virar algo muito ruim, né? Eu vou ler aqui um pedacinho para vocês. Deus viu que a obra da criação era muito boa, só que as pessoas preferiam o mal. A própria humanidade e o planeta estavam para ser destruídos. Então era preciso uma nova humanidade para salvar a vida animal e os seres humanos. Deus procurou alguém que lhe fosse fiel e obediente. Noé encontrou graça diante dos olhos do Senhor. O Senhor poupou Noé, pois ele era um homem justo e íntegro. Assim, Noé e sua família deram origem à nova humanidade que povoou a terra. Então, no meio de todo aquele caos que foi, né, ao longo dos anos, se tornando, né, toda a criação de Deus, que as pessoas foram se tornando, no meio disso, o Senhor encontra, né, Noé, que era uma família, né, que ainda se mantinha ali, próximos de Deus, né, buscando ser pessoas boas, buscando se relacionar bem e depender mesmo de Deus, né? Ainda confiavam em Deus e queriam estar próximo dele. Você quer dizer? Esse trecho, ele está dentro daquilo que eu falei de Gênesis 1 a 11. Tá? Porque se vocês verem, deixa eu só ver aqui para vocês. Se vocês forem aqui, ó, vamos lá. Página 7 da Bíblia.
Todo mundo está na página 7, que é o primeiro capítulo de Gênesis. Vocês estão vendo aí que está escrito origens da humanidade, daí tem um número aí dentro do parênteses. É 1 ao 11. Tá? Então, do capítulo 1 ao capítulo 11, nem tudo que está escrito no capítulo 1 até o 11 é para a gente entender o pé da letra. Que eu falei, é Adão e Eva foi um homem, uma mulher? Não, Adão, quer dizer, Eva foi uma mulher especificamente, Eva é um gênero, Adão é um gênero. A própria questão de Noé com a sua família, com a arca, todo mundo já ouviu falar da história de Noé, não ouviram falar? Que Deus inundou o mundo, e daí só sobreviveu quem estava dentro da arca. 40 dias depois o dilúvio baixou as águas, então uma nova humanidade nasceu daí, né? E só sobreviveu quem estava dentro da arca. Vocês já ouviram falar isso? Ele levou um casal de casa de mal para dentro da arca, todo mundo já ouviu isso, né? Isso aconteceu de fato, Deus fez uma inundação no mundo inteiro. Não. O que aconteceu? No lugar, quem escreveu esse trecho aqui de Gênesis? Quem escreveu Gênesis? O autor sagrado do livro de Gênesis, no local onde ele vivia, no local onde ele morava, muito provavelmente era comum acontecer enchentes, que alagava partes da cidade, que alagava partes da região. Ou seja, a gente tem que entender que quando Deus escolheu os homens e as mulheres que iriam escrever a Bíblia, alguém lembra o nome dos escritores da Bíblia, que tem um nome específico? Agiógrafos. Agiógrafos. Quando Deus foi escolher esses homens e essas mulheres e infundiu na alma deles a graça para que eles escrevessem, Deus, como que eu posso dizer? Deus não anulou a pessoa que estava ali. Ele usou o conhecimento que aquela pessoa tinha para poder transmitir a mensagem. Então, naquele lugar tinha muita enchente. Então, o autor, ele vai usar dessas enchentes, dessa história, para querer dizer algo. Porque o que está por trás dessa história aí da enchente? O que está por trás da história da enchente? O mal ficou tão grande que clamou aos céus para que Deus desse uma resposta. E Deus deu uma resposta. A inundação, que quer dizer que só estava vivo quem estava dentro da barca. Quem não estivesse dentro da barca não estaria vivo, correto? Quem é o primeiro papa da igreja? Vamos ver se vocês entendem. Quem é o primeiro papa da igreja? São Pedro. São Pedro era antes dele ser discípulo de Jesus, ele era pescador, conduz o que dentro do mar? O barco. O que é que o pescador dirige dentro do mar? O barco. Noé estava conduzindo a arca aonde continha o povo de Deus ali dentro, porque Deus preservou aqueles. Então só sobreviveu quem estava dentro da barca. Só vai sobreviver alguns quem estiver dentro da barca do Pedro. É um barco enorme. Quem? De Nossa Senhora Aparecida? Lá dos 3 lá. É outra história. Vocês entenderam que a igreja ela criou essas conexões? A arca onde Noé estava, é símbolo da barca de Pedro. Só se salva quem está dentro da barca de Pedro. Só vai se salvar quem está dentro da igreja. Só vai sobreviver às ondas tempestuosas do mundo quem estiver dentro da igreja. E Noé era aquele que estava conduzindo a barca, não é? Noé é figura de Jesus, porque Jesus é o cabeça da igreja. Então, a gente tem que entender que o texto está querendo dizer isso, o texto está mostrando isso para a gente. Tá?
Então vamos lá para as nossas questões. Segundo o texto, o que Deus percebeu em relação ao comportamento humano? Como assim? Como que a humanidade estava agindo? Vamos lá, vamos pegar o texto, vamos olhar. Capítulo 6, começa no versículo 5 até o 8. É, até o versículo 7. Isso, se multiplicava o mal sobre a terra. E como que ficou o coração de Deus? O que Deus o que Deus decidiu fazer então? Isso, extinguir a humanidade, né? Alguém foi salvo? Quem? Isso, a família de Noé, que seria e os animais. Uhum. E o que entender por encontrar graça diante de Deus? Aqui, ó, no versículo 8, né? Mas Noé encontrou graça aos olhos de Javé, né? Aos olhos de Deus. O que vocês entendem por isso? Encontrar graça. Seria Deus viu que Noé era uma pessoa justa, era uma pessoa santa, né? Que buscava o bem, diferente ali da maioria das pessoas, né? Que estavam perdidas no pecado. O que aprendi de novo nesse encontro? Agora, juntando tudo que a gente viu, né? Desde o primeiro tema, com o pecado de Adão e Eva. Quando o primeiro pecado entrou no mundo, e os quatro pontos, que era para nós ser no segundo ano. Que o quê? Sim, os dons preternaturais, né? Que a gente não iria sofrer. A gente já teria uma inteligência, né? ciência em público. Uhum. Ela te fala de Nem existia. E como vamos viver o que este encontro nos propõe? Seria meio que, como a gente pode dizer, uma forma da gente refletir, né? De buscarmos fazer o bem, né? Que infelizmente o mal entrou no mundo, né? O pecado ele entrou no mundo. Então, mas mesmo assim a gente tem que sempre lutar, né? Contra, né? Como o João falou, a gente tem esse instinto, né? Pro mal, né? De acabar sendo mais fácil ali a gente se convencer pro mal. Então a gente sempre lutar contra isso, né? Isso. Não esquecer aquilo que a gente viu também no vídeo do padre, falando da oração. Ensinai-nos a oração não é simplesmente pegar o Pai Nosso com Maria Lei, mas oração é um relacionamento com Deus. Claro?
Tua mãe rosa, foi?